Olá, torcedores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou trazendo para vocês a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série A. Jogos que ocorreram neste domingo, no dia 30 de 3 de 2025. O primeiro jogo ocorreu mais cedo, Palmeiras e Botafogo. Esse jogo ficou empatado em 0-0. Vasco da Gama e Santos, o Vasco venceu a equipe santista no placar de 2-1. Os dois gols do Vasco foi marcado por Nuno Moreira e Pablo Verrete. E pelo lado do Santos, quem marcou foi Álvaro Barreal. E ficou assim, Vasco 2, Santos 1. E no último jogo da noite, Bahia e Corinthians. O jogo ficou empatado em 1-1. O gol da equipe corintiana foi marcado por Héctor Hernandes e pelo lado do Bahia, Gilberto marcou. Bahia 1, Corinthians também 1. Agora vamos conferir como ficou a tabela de classificação e em seguida eu trago para vocês os próximos jogos e os artilheiros do Campeonato Brasileiro Série A. E na liderança do Campeonato Brasileiro Série A, a equipe do Fortaleza com 3 pontos, um jogo e uma vitória. O Juventude é o segundo colocado com 3 pontos, um jogo e uma vitória. O Vasco da Gama é o terceiro colocado com 3 pontos, um jogo e uma vitória. O Cruzeiro é o quarto colocado com 3 pontos, um jogo e uma vitória. O Grêmio é o quinto colocado com 3 pontos, um jogo e uma vitória. O Corinthians é o sexto colocado com apenas um ponto, um jogo e um empate. O Flamengo está na sétima posição com um ponto, um jogo e um empate. O Internacional é o oitavo colocado com apenas um ponto, um jogo e um empate. O Bahia é o nono colocado com um ponto, um jogo e um empate. O São Paulo está na décima posição com apenas um ponto, um jogo e um empate. O Sport é o 11º colocado com apenas um ponto, um jogo e um empate. O Botafogo é o 12º colocado com apenas um ponto, um jogo e um empate. O Palmeiras é o 13º colocado com apenas um ponto, um jogo e um empate. Na 14ª posição, a equipe do Ceará com nenhum ponto e nenhum jogo. O Bragantino é o 15º colocado com apenas nenhum ponto e nenhum jogo. Na 16ª posição, a equipe do Atlético Mineiro com uma derrota e um jogo. E abrindo a zona do rebaixamento, a equipe do Santos na 17ª posição com apenas um jogo e uma derrota. O Mirassol é o 18º colocado com um jogo e uma derrota. O Fluminense está na 19ª posição com um jogo e uma derrota. E na última posição, a equipe do Vitória, em 20º, com apenas um jogo e uma derrota. E assim está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Agora vamos conferir os próximos jogos e os artilheiros do Campeonato Brasileiro Série A. A rodada de número 1 ela vai encerrar nesta segunda-feira, no dia 31 do 3, com Bragantino e Ceará. Esse jogo vai ser realizado às 20 horas. A rodada de número 2 ela já começa no sábado, no dia 5 do 4, às 18 horas e 30 minutos, Ceará e Grêmio. Corinthians e Vasco da Gama, também no sábado, no dia 5 do 4, às 18 horas e 30 minutos. Botafogo e Juventude, também no sábado, no dia 5 do 4, às 21 horas. Atlético Mineiro e São Paulo vão jogar no domingo, no dia 6 do 4, às 16 horas. Fluminense e Bragantino, também no domingo, no dia 6 do 4, às 16 horas. Internacional e Cruzeiro, também no domingo, no dia 6 do 4, às 18 horas e 30 minutos. Mirassol e Fortaleza, às 18 horas e 30 minutos. Vitória e Flamengo, no dia 6 do 4, às
18 horas e 30 minutos. Sport e Palmeiras, no domingo, às 18 horas e 30 minutos, do dia 6/4. Santos e Bahia, no domingo, no dia 6/4, às 20 horas e 30 minutos, fechando a rodada de número 2. A rodada de número 3, ela já começa no sábado, no dia 12/4, às 16 horas, Juventude e Ceará. Bragantino e Botafogo, às 16 horas. Palmeiras e Corinthians, no sábado, no dia 12/4, às 18 horas e 30 minutos. Vasco da Gama e Sport, também no sábado, no dia 12/4, às 21 horas. Bahia e Mirassol, no domingo, no dia 13/4, às 16 horas. Grêmio e Flamengo, também no domingo, no dia 13/4, às 17 horas e 30 minutos. São Paulo e Cruzeiro, no domingo, no dia 13/4, às 17 horas e 30 minutos. Fluminense e Santos, no dia 13/4, às 19 horas e 30 minutos. Fortaleza e Internacional, no domingo, no dia 13/4, às 20 horas. E para encerrar a rodada de número 3, Atlético Mineiro e Vitória, no domingo, no dia 13/4, às 20 horas e 30 minutos. Agora vamos conferir os artilheiros do Brasileirão. E na artilharia do Campeonato Brasileiro Série A, nós temos na liderança Gabriel, ele é atacante da equipe do Juventude, ele tem 2 gols. E na segunda posição nós temos os seguintes jogadores. Rony, ele é atacante do Clube Atlético Mineiro e tem 1 gol. Edenilson, ele é volante da equipe do Grêmio, ele tem 1 gol. Arezzo, ele é atacante da equipe do Grêmio, também tem 1 gol. Tinga, ele é lateral direito da equipe do Fortaleza, ele tem 1 gol. Lucero, ele é atacante do Fortaleza, ele tem 1 gol. Lucas Ramon, lateral direito da equipe do Mirassol, ele tem 1 gol. Gabriel, atacante da equipe do Cruzeiro, ele tem 1 gol. Dudu, atacante do Cruzeiro, ele tem 1 gol. Léo Pereira, ele é zagueiro esquerdo da equipe do Flamengo, ele tem 1 gol. Bruno Henrique, ele é volante da equipe do Internacional, ele tem 1 gol. Pablo Verrete, atacante do Vasco, ele tem 1 gol. Nuno Moreira, ele é atacante da equipe do Vasco, ele tem 1 gol. Barreal, ele é meio-campista da equipe do Santos, ele tem 1 gol. Hector Hernandes, ele é atacante do Corinthians, ele tem 1 gol. Aí, para fechar os artilheiros do Campeonato Brasileiro, Gilberto, lateral direito da equipe do Bahia, ele tem 1 gol. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para todos, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E você também pode participar deixando nos comentários o nome do clube que você acha que vai ser campeão brasileiro em 2025. Participe! Muito obrigado, que o nosso Deus abençoe a cada um de vocês e até um próximo vídeo. Valeu, tchau, um abraço.